Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 16 de maio de 2025. Putin propõe reunião e não compareceu, que foi a reunião prevista para ontem em Istambul, ou seja, a figura principal não foi. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Aqui você vê somente a verdade. Conto com você para se inscrever no canal. Muito obrigado. Bom, presidente russo, quando foi marcada uma reunião para iniciar uma trégua, se não haveria sanções, ele mais que rapidamente anunciou uma reunião apenas entre a Ucrânia e entre a Rússia para discutir um plano de paz, para discutir o cessar-fogo. Só que ele propôs, ele não imaginava que o Zelensky disse que estaria lá para falar com ele. Ele não foi. Putin correu da raia. Putin não teve coragem de ir lá e falar com o Zelensky, que é uma pessoa que ele já mandou eliminar pelo menos 15 vezes e nunca conseguiram. Uma vez já entraram no escritório do Zelensky, no gabinete deles, tropas de operações especiais da Rússia e da KGB, numa operação conjunta, e foram todas mortas, ou seja, não sobrou ninguém para contar a história. Então, e ele sabe disso, acredito que ele ficou com medo de olhar na cara do Zelensky, ficou com medo de dar as posições, porque ele sabe que ele é o agressor, que todos os crimes que aconteceram na Ucrânia, ele é o culpado número 1. Por causa disso está sendo processado no Tribunal de Haia. Por causa disso que vai ser criado um tribunal especial para julgar os seus crimes, o da Rússia e dos seus mafiosos que atuam com ele, quer no teatro de operações ou quer que estejam sentados no conforto das suas cadeiras no Kremlin. O presidente ucraniano, ao ver que não apareceu, eu já disse que ele não apareceu, acredito que o Zelensky também esperava, já tinha que ele não iria aparecer. Acho que o único que não acreditava era o Trump. Mas 2 dias antes, segundo informações, Putin já avisou, um dia e meio, acho que não foi nem 2 dias, é um dia ou praticamente, avisou o Trump dizendo que ele não iria. Daí o Trump disse que não vai, né? E se o Putin aparecesse, daí ele iria, na mesma hora, parar tudo que ele estava fazendo no Oriente Médio, iria se deslocar para a Turquia, que dali não é longe, comparativamente se ele estivesse nos Estados Unidos, que é bem mais longe. Acontece que a reunião não fracassou. Não fracassou porque ela não existiu. Tem jornais dizendo aí, fracassa a reunião entre Ucrânia e Rússia. Não. O principal interessado que marcou a reunião não foi, então não teve reunião. Previsto uma reunião para hoje, né? Que deve ter começado, inclusive o Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, é previsto que ele esteja lá. E ele está preocupado, porque o Putin, ele não foi, mas ele mandou uma equipe de negociação, que é o 3º escalão. Ele é o primeiro, o segundo não foi, que são ministros, né? Tipo o ministro das Relações Exteriores, que é o Lavrov, não foi, e mandou lá mais. Normalmente vão, né? Nas outras negociações que aconteceram na Riad, na Arábia Saudita, ele mandou o 3º e 4º escalão. Então, gente que só vai lá para ouvir e não vai para propor nada. Aí eles vão ouvir, vão lá levar para o Kremlin, e aí o ditador russo vai dizer não para tudo. Então é uma estratégia de ir enrolando, empurrando para frente e ganhar tempo, como eu falei no trabalho anterior meu sobre isso, na minha previsão do que ia acontecer. E a reunião de hoje também não vai dar nada, né? Dá para até dizer, eu não sei o resultado ainda, mas não deu nada, né? Com certeza não vai dar nada. E não sei daí se vai continuar, se a Ucrânia vai ter paciência, porque o Zelensky não vai ficar, não ficou, né? E quem vai ficar é apenas uma delegação de mais alto nível do que a dos russos que está lá, que é chefiada por um ministro, o ministro da Defesa, que é o Ruslan Umerov. Ruslan Umerov é uma pessoa muito competente, não é militar, mas ele é uma pessoa, já faz parte do parlamento da Ucrânia, hoje está como ministro da Defesa, ele é da etnia tártara, é um ucraniano, cidadão ucraniano, mas é da etnia tártara, e que isso é uma honra para os ucranianos, que tem nas suas forças armadas, tem no ministério o Ruslan que comanda as forças armadas da Ucrânia. Mas ele vai ficar lá,
Não sei se vai aguentar ficar mais dias sem precisar. Mas eu acredito que a reunião vai ser amanhã, só para constar, porque é uma vergonha e o grande perdedor disso, principalmente que ele marcou, é o próprio ditador da Rússia, mas ele está se lixando, que ele é o grande perdedor, né? E também o segundo perdedor é o Trump, que está apostando muito nessa reunião, que todas as outras vezes que ele apostou não deu em nada. A sua promessa de até em 100 dias fazer a paz na Ucrânia já foi para o espaço e provavelmente vai chegar no fim do ano. Já se passaram daí, então, mais de uma vez 100 dias, talvez tenham se passado quase 365 dias e a guerra estará continuando, essa guerra criminosa movida pelo criminoso ditador e os criminosos encastelados no Kremlin. De acordo com a Associated Press, eles disseram que a delegação ucraniana era, estou falando, não estou nem dizendo que é palavras da Ucrânia, a Associated Press, que é uma agência de notícias americana muito confiável, respeitável no mundo inteiro, de que a ucraniana era composta pelos mais altos funcionários, né? Eles falaram isso. E aí quando chegou o Zelensky lá, já avisaram ele que os caras que estavam lá, ele foi primeiro para Ankara para cumprimentar o Erdogan, que é o presidente da Turquia, foi recebido por ele, as negociações não passaram dali, ele não precisou nem ir para Istambul, né? Então já ficou ali por Ankara e dali viajou de volta para a Ucrânia. E a delegação dele ficou, estava o ministro das Relações Exteriores também já estava esperando ele da Ucrânia, mas ele não ficou. O Zelensky mandou ele fazer para outra missão e ficou então o ministro da Defesa. Mas hoje também, com certeza, o ditador da Rússia não ficou. Até o Trump disse, caso ele apareça, me avisem que eu vou lá. Ele deve estar no Oriente Médio ainda, mas não está. E, aliás, é uma humilhação para o Trump que ele está impondo, porque em outras oportunidades, pelo menos 2, 3 outras, o Trump queria se encontrar para discutir esse assunto. Mesmo quando foi à Arábia Saudita, ele queria que o Putin fosse lá, e teve mais outras 2 ocasiões que ele queria falar que o Putin comparecesse, o Putin não compareceu. O que dá uma demonstração muito clara das intenções do Putin. Ele não quer a paz, ele quer a Ucrânia, como eu já disse em outra oportunidade. Então não quer cessar fogo, ele quer a Ucrânia. Ele não quer a paz, ele quer a Ucrânia. E mesmo que ele vá se desgastando, a economia dele está em frangalhos, lá vai continuar ele com a cantilena dele. E aí a resposta que o Putin disse para ele, que o Putin não, me desculpe, que o Zelensky falou para o Putin ontem, através da imprensa, que publicou no mundo inteiro, no mundo pelo menos na Europa, publicou e nos Estados Unidos, aqui no Brasil não sei. Aí ele disse o seguinte: estou aqui, Putin, o Zelensky falou, que deu uma raiva muito grande, né? E ele disse que ele desafiou o próprio Vladimir Putin, né? E também falou que essa equipe que estava lá não era uma equipe séria, né? Era uma equipe... como ele quis dizer que estava, não me lembro o termo, de representação, é uma equipe de teatro, não tinha poder nenhum, e de fato não tinha poder nenhum. Aí o Kremlin imediatamente respondeu, através da porta-voz, que também é o terceiro escalão, da Ministério das Relações Exteriores, a senhora Maria Zakharova. Essa senhora Zakharova chamou o Zelensky de palhaço. Você vê o nível que a coisa chegou. Chamou o nível de palhaço, que ele não tinha nem direito de ser presidente da Ucrânia, porque ele não tem conhecimento e nem condição para isso. Falou um monte de besteira. Só não falou palavrão, pelo menos para a imprensa, publicamente. Ou seja, o nível do lado da Rússia caiu lá embaixo, né? Abaixo do nível do esgoto. E é uma pena que chegou a esse ponto, porque mostra a Ucrânia quer interesse, quer negociar a paz, quer negociar primeiro o cessar-fogo, e o ditador não tem interesse. Ele acha que ele vai montar uma ofensiva agora de verão, e nessa ofensiva de verão ele vai ganhar mais alguns metrinhos quadrados, porque com o exército que ele tem hoje, ele está preparando uma reserva atrás, não sabemos ainda onde, para ir lá atacar as regiões de Kherson, as regiões de Donbass, e também em Donbass ele vai atacar em Donetsk, ali Pokrovsk, com certeza, em Kharkiv, ali Kupiansk, ali também próximo ali Sumy. Então essas regiões que ele vai tentar se fixar. E em Kherson ele vai querer tentar chegar a Dnipropetrovsk, que está apanhando e está tendo muitas baixas naquela região. Lamentavelmente é um exemplo de Hitler, é o Hitler contemporâneo que está lá cometendo crimes de guerra e trazendo problemas
crimes para a humanidade, e esse é um problema para a Europa, esse é um problema para todo o mundo, porque ninguém deveria apoiar um Hitler. Todos aqueles que apoiaram Hitler depois foram criticados. Todos aqueles que ainda apoiam Hitler não têm espaço. Existem leis nos países que eles podem ser julgados, podem ser condenados por nazismo. E eu gostaria que isso acontecesse também em relação aos crimes cometidos pelo ditador e o seu país contra a Ucrânia e contra a humanidade, que ele já mexeu, atacou também outras pessoas, já assassinou, e desde o regime de Stalin, de Lenin, eles vêm assassinando pessoas. O mundo só fica olhando, não faz nada sobre isso. Então, esse cessar-fogo, essa semana, não esperem nada, eu acredito que também nem para a semana que vem, enquanto a batuta da banda russa estiver comandada pelo maestro Vladimir Putin. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com vocês, porque aqui você viu a verdade, inscreva-se. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.